Para você que tá procurando um jogo free to play e que seja divertido e que consiga te dar muito tempo de gameplay, tá aí The First Descendant. A gente vai hoje aqui conversar sobre esse jogo, dar aqui para vocês as nossas impressões, uma análise levemente técnica, levando muito em consideração os nossos gostos aqui. Eu sou o Apollo, sei que eu não sou o Apollo, eu sou o Stai, esse é o Apollo. E a gente participou da beta aberta do The First Descendant, que é um jogo, é um TPS, um jogo de tiro em terceira pessoa, que consiste em diferentes personagens que você usa e tal, com diferentes poderes e progressão e papapá. E o jogo é muito interessante, mas a gente vai falar sobre os específicos aqui nesse vídeo, né? E pra você que acompanha aqui o canal e tá se perguntando o que vocês estão fazendo, porque nosso canal é de realidade virtual, né? Então a gente tá querendo abrir um pouquinho mais aqui a situação e comentar sobre mais coisas, mais jogos que a gente gosta, entendeu? E como primeiro jogo, pra gente comentar, a gente vai falar do The First Descendant, que acabou de encerrar a beta no dia 25. É um jogo desenvolvido pela Nexon, que é uma publisher coreana, que também é um estúdio de desenvolvimento de jogos, e eles desenvolvem um ou outro jogo, né? Não desenvolveram muitos jogos, eles publicaram muitos jogos. E esse jogo é um dos primeiros deles que estão desenvolvendo, e é um jogo feito para computador, não é um jogo mobile, porque a Nexon também é muito famosa por seus jogos de mobile, né? Eles estão aí fazendo o jogo do Nanatsu no Taizai, eles estão fazendo o jogo do Solo Leveling, sabe? Estão publicando esses jogos para celular, que também parecem muito bacanas, né? A beta rolou por 7 dias. A gente jogou pela maior parte desses dias, principalmente o Apollo, ele jogou muito mais do que eu. Sim, eu joguei bastante o jogo, acho que foram umas 35 horas. Então a gente tem bastante coisa pra falar, cara. Bastante coisa pra falar sobre esse jogo. Que chamou muito a nossa atenção, principalmente porque, né, ele é claramente inspirado em dois jogos específicos, que são bons jogos, ótimos jogos, que é o Warframe e o Destiny 2. O Destiny 2 ele tem mais clones por aí, né? Mas o Warframe não é um jogo que você vê que é muito. O pessoal se inspira tanto nele, né? Na verdade, eu nunca vi nenhum jogo que é, tipo, clone do Warframe, sabe? Nenhum. Realmente, clone do Warframe a gente não vê, cara. A gente vê outros jogos e tal, que podem se esperar em uma coisa ou outra de desenvolvimento, mas um clone não. E é muito bem-vindo, porque o Warframe é um ótimo jogo, é um ótimo jogo free to play. Inclusive, se você não jogou Warframe, eu acho que eu recomendo mais o Warframe do que o The First Descendant pra você jogar. Pelo menos com o que a gente viu até agora, né? Exatamente, porque lembrando é uma beta, né? E vamos começar falando sobre, né, o que o jogo tem a trazer pra gente. E primeiramente eu gostaria de falar sobre a movimentação. Isso, na verdade, é quase um problema nesse jogo. Não chega a ser um problema porque não é ruim a movimentação. Ela supre todas as necessidades, mas ela não se destaca em nada em específico, né? Sim, e principalmente se você pega como base de comparação o Warframe, que é um jogo que que ele claramente se inspirou bastante, a movimentação do Warframe é muito superior a desse jogo, sabe? Tipo, você tem muito mais mecânicas, você pode deslizar, você pode dar double jump, jump no ar, tem um mini dashzinho que você dá logo depois de deslizar, que também te leva pra frente. Tem umas mecânicas de movimentação muito mais avançadas. Esse jogo deixa um pouquinho a desejar nessa área, né? Nesse jogo você conta com o quê? Um double jump básico, Double jump bem básico, né? que ele não leva muita física em questão. Na verdade, muita coisa nesse jogo parece não levar muita física em questão, sabe? O seu double jump sempre vai te pular um pouquinho pra cima, sabe? É exatamente a mesma distância sempre, sabe? Sempre pra cima, ele nunca te joga pra frente, ele nunca adiciona momento pra frente na sua velocidade, sabe? E ele conta também com um grappling hook, que assim, é sempre uma mecânica interessante. Nesse jogo foi aplicada bem o suficiente, é divertido. Só que, de novo, você não carrega a física. Então, se você usar o grappling hook e tentar ganhar muita velocidade, pular, você não consegue. Você perde a velocidade logo depois, sabe? Sim, sim. Isso é uma parada que até incomoda um pouco, porque tem uns lugares que você consegue se pendurar com grappling hook e, tipo, se propulsionar pra frente, sabe? Você se joga assim, só que você logo vai perceber que você não... aquilo não vai te jogar pra frente como você normalmente esperaria, sabe? Tipo, ele só... Você vai um pouquinho pra frente e depois você volta a cair normal, igual antes. E além disso, né, outros problemas da movimentação é que a colisão do jogo, do player, é aplicada em tudo. Então você colide com outros jogadores, você colide com inimigos. Isso pode ter sido uma decisão de design por conta de algumas das mecânicas do jogo, só que ela causa alguns problemas, principalmente na colisão com o player, né? Sim, a colisão com os inimigos, eu já tinha até comentado isso com o Sty, eu acho que não tem tanto problema por causa da forma que o jogo funciona. Eu acho que isso, tipo, serve bem o suficiente. Incomoda um pouco, mas tá tudo bem. Agora com o player eu não vejo motivo pra existir. Nenhum.
ela só te atrapalha, ela não ajuda em nenhuma instância. Você sempre vai ficar de saco cheio quando você tá correndo por algum lugar e você esbarra num player e pronto, acabou todo o teu... Porque você não mantém o momento, então você esbarra no player, acabou, resetou. Você tá parado, completamente imóvel, você tem que começar do zero a tua movimentação. São coisas que atrapalham até alguns personagens específicos, né? E falando em personagens, né? O jogo conta com muitos personagens. Já para beta, sabe? Muitas opções de personagens Na principais do beta jogo. tinham 13 Descendants, né? Que é o nome dos personagens do jogo. Se você se esforçasse muito, você conseguiu usar todos. Mas já na beta já contava com 13 Descendants. Talvez mais pra frente no jogo tenha mais. Desses 13, né? 3 você tem a opção de escolher já no começo, qual você quer. Mas são 3 escolhas interessantes. Os 3 me pareceram divertidos, na verdade. E o jogo, os personagens contam com skills muito legais. Eles são bem feitos. Eu diria que eles são bem diversos e bem feitos. Acho que é o ponto mais forte do jogo. É o sistema de personagens desse jogo. A forma com que cada personagem cumpre um papel diferente, como as skills desses personagens são completamente diferentes de outro personagem. E elas funcionam muito bem, elas são bonitas, elas são satisfatórias de se usar. Os personagens, todos eles que eu testei, foram muito, muito bons, sabe? Tipo, nada a reclamar sobre os personagens do jogo. E também a gente tem uma boa variedade de armas, assim, não muito grande, mas existe uma variedade de armas ali. E as armas não me interessaram muito, pessoalmente, sabe? Nenhuma das armas me chamou muito a atenção. Assim, as armas elas são mais padronizadas, mas talvez isso seja porque a gente não chegou muito, muito no endgame do jogo. Eu até consegui fazer alguns conteúdos mais endgame, a gente não foi lá pro final, sabe? Pelo que a gente experimentou, as armas elas são bem básicas, tipo, a sniper. Uma metralhadora, ela é uma metralhadora, acabou. Sabe? Não tem nada de único nas armas, nada que diferencia muito, você só vai usar que tem número maior. E com o tanto que eles se baseiam no Warframe, falta ainda um pouquinho mais de variedade nas armas, porque o Warframe faz isso muito bem, né? As armas do Warframe, elas são extremamente variadas visualmente e Já tem mecânica, a até forma como elas mecanicamente, sabe? Tem algumas armas são bem diferentes, sabe? Então, é uma coisa que até onde a gente jogou do jogo faltou, não chamou a gente a atenção, mas também não foi mal feito, sabe? O tiro funciona legal, as armas têm uma progressão bacana, né? E falando em progressão bacana das armas, a gente tem um sistema de mods, né? Que você adiciona nas armas e nos Descendants, que são a principal forma de build do jogo. Sim, basicamente você tem. Eu verdadeiramente esqueci como é o nome no jogo desse sistema, não é mods. Mods é como é chamado no Warframe. Você tem como se fossem umas cartinhas que você pode colocar e elas mudam alguns atributos e adicionam atributos ou mudam a forma como a arma funciona e você consegue montar uma build baseada nessas cartas. Cada uma delas tem um custo e a arma tem uma capacidade do quanto que ela consegue suportar, tanto a arma quanto os Descendants, né? E aí tem uma mecânica que também tem no Warframe, de você conseguir aumentar o limite que esse Warframe arma consegue suportar e tudo mais. Então tem como você ir buildando em volta disso no jogo. É como você ficar forte pro endgame do jogo. Sim, e tem alguns mods muito interessantes, que isso é mérito desse jogo, né? Que modificam os skills completamente, né? Eles mudam o efeito da skill, mudam o que ela faz. Isso, super bacana. Até onde a gente viu, isso é novo dessa beta e é um sistema muito, muito irado. Ele muda completamente como uma skill funciona e faz ela basicamente virar outra skill, sabe? Então, isso é muito interessante e adiciona uma variedade bem grande nas builds, né? Agora que a gente vai começar a falar dos aspectos técnicos, a gente entra em alguns probleminhas do jogo. Falando dos gráficos, primeiro a direção de arte. A direção de arte ela é boa. O jogo ele é bonito. Os set pieces montados, os cenários, as vistas, os locais, a maioria é bonito, nada absurdamente surpreendente, sabe? Só que são bem montados e são bem bonitos, sabe? Algumas lutas contra chefe você fica assim num local bacana, sabe? É legal, alguns chefes, inclusive, são designs ótimos, entendeu? E os efeitos das skills, a gente já tem comentado sobre isso, os efeitos das skills dos personagens, dos monstros, sabe? Dos bosses, todos são super legais, super bacanas. Os efeitos são uma parte que eu achei que o jogo fez muito bem. E a gente conseguiu, assim, perceber que esse jogo tem uma implementação do Lumen, que o jogo é feito na Unreal Engine 5, e o Lumen, que é uma tecnologia de iluminação em tempo real via software, né, via engine, da própria Unreal Engine 5, uma das novidades dela, e isso acaba, na verdade, acarretando alguns problemas, né. Com essa implementação do Lumen, a gente tem um problema sério de denoiser. O denoiser, né, sendo uma camada de pós-processamento da iluminação que tenta tirar um pouco desse ruído da imagem
que acaba sendo causado por conta dessa iluminação. E o dano desse jogo é relativamente problemático. Sim, dá pra perceber claramente que se você mexe o personagem de um lado pro outro, você vê a iluminação dando uns problemas e meio que atualizando em tempo real. O canto do cabelo de alguns personagens fica com... Parece até que tá com serrilhado, mas não é um serrilhado necessariamente, é mais um rastro que fica ali na imagem por causa desse denoiser também. Dá pra ver que isso daí precisa de um pouquinho mais de trabalho. Além de que o jogo ele tem uma imagem meio borrada. Se você tentar olhar em detalhes de fundo de cenário, tá tudo meio picotado, sabe? Você não consegue analisar os detalhes bonitinhos das coisas que estão longe, ou de coisas que são grades, por exemplo, aquelas grades bem certinhas, sabe? Pequenas. Você tem alguma coisa movendo atrás, cara, fica tudo picotado. Então são problemas que a imagem do jogo acaba tendo. O que é uma pena, porque se não fosse por causa desses problemas, o jogo seria verdadeiramente muito bonito, né? Mas isso acaba tirando um pouco da experiência, você fica com aquela sensação incômoda, sabe? Você fala, pô, tem alguma coisa errada aqui. E isso, gente, é mesmo com os gráficos no Ultra. Sim, eu rodei com os gráficos no máximo, tudo no Ultra. Tudo no Ultra e acaba sendo assim. E é uma coisa, né, que dá pra consertar até o A lançamento. primeira coisa que eu pensei foi, pô, vou botar o DLSS pra ver se isso resolve, né? Porque aí talvez troque a técnica de denoiser, alguma coisa. Não. Se eu ligo o DLSS, o jogo fica horrível. Ele piora o problema do denoiser, fica tudo horrível, fica um lixo. Pior implementação que eu já vi de DLSS, sabe? Então, realmente, ele tem muitas problemáticas nessa parte gráfica, sabe? Também acaba entrando um pouquinho na parte técnica, né? Porque como a implementação do jogo é unicamente com Lumen, que não é leve, o Lumen, ele é assim, ele é mais acessível do que o Ray Tracing, continua sendo pesado, e o jogo não tem outras opções de iluminação. Então, o jogo é naturalmente pesado. E ele é mais pesado até do que você sentiria que ele deveria ser. Ele é bonito, mas não o suficiente pra pesar do jeito que ele pesa, sabe? E aí esses problemas técnicos acabam, né, acumulando e deixando, às vezes, né, principalmente no começo da experiência, um gostinho ruim, sabe, quando você tá jogando. Ao longo do tempo você vai começando a ignorar uma coisa ou outra, sabe, você vai deixando passar, você vai acostumando e você vai se perdendo em outras coisas boas do jogo. Mas, assim, ainda é ruim, né, é uma coisa que precisa melhorar, porque eu tenho certeza que pessoas deixariam de jogar o jogo por causa disso e eu não culpo elas. Sim, não só deixariam, como deixaram. Um dos nossos amigos largou o jogo muito cedo no jogo. Ele tinha o quê? Menos de 1 hora de gameplay, porque essa sensação de que algumas coisas simplesmente estavam erradas. Outras coisas visuais do jogo que não são muito boas é a interface dele. O jogo tem uma interface, quando você entra assim, você abre, é tudo muito confuso, tudo muito estranho. Sabe, a aba de mods, o inventário, sabe? Descobrir onde que é onde, o que que faz o quê. Ele não te ensina tão bem as coisas visualmente, sabe? Não é visualmente intuitivo. E isso acaba acarretando em mais problemas, né? No começo do jogo, principalmente. O começo do jogo acaba sendo afetado por isso. Porque você não tem. Você tá jogando o jogo, e aí você tem os problemas gráficos, aí você abre o inventário é confuso, aí tem um monte de sistema, um monte de coisa, muita coisa, muito texto, aí você fica E todo não, e perdido. tem uma quest falando, vai em tal lugar tipo, sei lá, tem uma quest falando, abre teu inventário e mexe em tal coisa. Aí você abre o teu inventário e agora, como é que eu mexo nessa coisa? Aí você fica, tipo, 5 minutos olhando de lado pra lado, tentando entender aquela UI que você não sabe pra onde ir, sabe? Aham. Então, isso acaba tirando um pouco da vontade, né, de você continuar jogando. Além disso, alguns outros problemas mais relacionados na experiência do usuário, né, que, por exemplo, você vai na área de fazer upgrade em mods, né, você pode melhorar esses mods que você usa para fazer as builds. E aí você quer upgradear um mod em específico e você não tem como pesquisar esse mod. Até tem uma forma de você mostrar só os que estão equipados, mas e se ele não tiver equipado? Você quer upgradear um mod que você não tá usando agora, mas você sabe que você vai usar no futuro. Você não tem como fazer isso. Você tem que ir scrollando e procurando ele numa lista gigante de todos os mods que você tem. Outra coisa sobre a experiência de usuário, né, é que o jogo conta com um lobby físico, onde você precisa caminhar até os locais, até os NPCs para poder fazer as coisas, aceitar uma missão, construir um item, checar seu e-mail, sabe? E é uma coisa que funciona, mas não nesse jogo. Sim, assim, um outro jogo que fez isso, que a gente já tinha comentado antes, foi o próprio Destiny, né? Destiny tem um lobby físico, que você anda pelos lugares e tudo mais, mas nesse jogo, eu não sei, o lobby ele é lento, sabe? Os personagens se movimentam devagar dentro do lobby, você não pode usar nenhuma skill de movimentação, e é tudo muito distante uma coisa da outra, sabe? O último problema pra comentar é o áudio do jogo. O jogo conta com músicas bacanas, sabe? As músicas são boas, eu joguei com as músicas, ó. Mas o problema maior é a mixagem de áudio, cara. Tem alguns áudios que são muito mais altos do que outros. Se você vai nas configurações e tenta ajustar eles, fica pior. Parece que se você diminui os efeitos sonoros ficam mais altos. Eu não sei. As coisas elas não.
As configurações de áudio também são confusas, né? Você tem tipo, uma configuração específica para música, uma configuração para efeito sonoro e uma configuração para hitmark separada. Não tem uma configuração específica para vozes, que é o mais comum de se ter, sabe? Tipo, você não pode aumentar o volume da voz e abaixar dos efeitos. Se você abaixa dos efeitos, você abaixa tudo. Então o jogo tem problemas sérios de mixagem, sabe? Até nos próprios efeitos, alguns efeitos são muito mais altos do que outros, sabe? Por mais que tenham todos esses problemas, né? O Apollo ainda jogou 30 e tantas horas, eu ainda joguei, acho que até umas 15 horas que eu fiz de gameplay, 10, 15. A gente se divertiu no jogo. O jogo tem coisas boas. E a progressão do jogo, ela é uma coisa ruim, que também é uma coisa boa, na verdade. O que acontece? Você tem que seguir uma main quest, né? Uma quest principal, até certo ponto do jogo pra você liberar todo o conteúdo. Mas assim que você termina isso, você libera o conteúdo de boss fights, de void battles que eles chamam, né? E essas boss fights são iradíssimas, né? Até você conseguir liberar esses conteúdos, você tem que fazer uma quest principal extremamente repetitiva. Nada de. O jeito que eles entregam a história também não é interessante. Então você quer prestar atenção na história? Você acha maneiro isso? Boa sorte, amigo, porque eles entregam a história de uma forma horrível. Eu não sei nem se a história é boa, porque eu pulei tudo. Eu simplesmente não queria saber, era muito mal explicado. E durante essa progressão da história você até tem certa diversidade de inimigos, com inimigos interessantes, sabe? São inimigos diferentes e tal, tem uma diversidade bacana, eles fazem coisas diferentes, eles se movimentam de forma diferente, atacam diferente. Então isso é um plus. Mas depois que você libera tudo isso, você libera as boss fights, que são umas batalhas específicas que você pode usar pra farmar equipamentos e ficar mais forte pra você conseguir fazer as próximas boss fights, que são mais difíceis. E todo o jogo gira em volta disso, de você farmar conteúdos específicos, você farmar descendants específicos, pra você conseguir fazer essas boss fights que são o conteúdo mais difícil do jogo. As boss fights são muito bem construídas, os bosses têm alguns bosses, a maioria dos bosses tem dano elemental, então eles são fracos contra um elemento e fortes contra outro, que acaba nulificando um descendente ou outro. As boss fights são realmente muito bem construídas, sabe? É o melhor conteúdo do jogo. A beta tava bem estável, tirando tudo que a gente comentou, sabe? Os servidores não deram problema, ela se manteve até o final. Então isso é uma coisa boa dessa beta, que eles conseguiram manter os servidores com todo mundo ali jogando, né? E tinha bastante gente jogando, né? Na verdade, porque o lobby tava sempre cheio, com uma galerinha lá usando emote, brincando. E se você entrasse em algum modo de jogo que precisava de um time, o jogo sempre achava uma partida bem rápido e botava você com a galera pra jogar. Então tinha bastante gente jogando a beta. O jogo tá chegando ainda em 2024. Provavelmente em fevereiro, essa é a previsão. Só que pode ser que não aconteça, né? Pode ser que adie. É tempo suficiente pra corrigir todos esses problemas e o jogo lançar só com as vantagens, né? Eles conseguem resolver muita coisa até lá, espero que resolvam. Então, se você é uma pessoa que tá procurando um jogo free to play, que tem muitas horas de conteúdo, muita diversidade, que lembra o Warframe, que lembra um pouco Destiny 2, esse jogo é perfeito pra você. O jogo vai suprir tudo que você quiser, baseado nessas experiências que a gente comentou aí agora, né? Então, fica por aí a nossa review do The First Descendant. Belo jogo, muito pra melhorar, muita coisa boa. A gente vê você aqui no próximo vídeo, no próximo delírio coletivo, no próximo review. A gente vai entregar conteúdo pra sempre pra vocês aqui, sempre de qualidade. Sim, pra sempre. Pra sempre. Até o fim dos tempos. Pra sempre.